Muita gente ora por prosperidade, porém, pouquíssimas pessoas se preparam de fato para terem uma vida próspera. Olha, José no Egito não prosperou por acaso, ele não prosperou por sorte. Ele tomou uma decisão estratégica, uma decisão que mudou completamente o destino, o seu próprio destino, o destino da sua família, bem como o destino da nação inteira do Egito. E o mais interessante é que essa decisão estratégica de José é tão atual que você pode aplicá-la hoje mesmo em sua vida. E se você fizer isso, certamente você terá uma vida muito mais próspera. E já adianto, essa decisão não envolve ganhar mais dinheiro. E acrescento, ela foi tomada por José antes mesmo dele se tornar rico. Ou seja, você pode, a partir de hoje, tomar a mesma decisão que fez José prosperar. Em Gênesis 41, Faraó tem 2 sonhos inquietantes: 7 vacas gordas e 7 vacas magras que devoram as gordas, 7 espigas cheias e 7 espigas secas que engolem as boas. José é chamado para interpretar tal sonho. Ele revela que viriam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de severa escassez. Mas o que transforma a vida de José não é apenas a interpretação dos sonhos de Faraó, é o plano que ele apresenta ao governador egípcio. O grande acerto de José. O acerto de José foi simples, mas profundamente estratégico. Ele transformou prosperidade em reserva. José propôs que, durante os anos de abundância, o Egito separasse parte da produção e armazenasse para o futuro. Ele determinou que 1/5 da produção fosse recolhido, isto é, 20% da produção. E o que foi armazenado não foi gasto nos anos de prosperidade. Assim, percebemos que José não foi consumista, não foi impulsivo, não foi imediatista. Ele não gastou tudo o que o Egito produziu. Pelo contrário, ele foi um administrador excelente e seu exemplo revela um princípio financeiro e bíblico dos mais importantes. O princípio financeiro bíblico. Provérbios 6, do 6 ao 8, apresenta o exemplo da formiga, que reflete bem o exemplo de José no Egito. Observe a formiga, ela armazena no verão o seu alimento. José agiu exatamente assim. Ele agiu como a formiga. Enquanto havia fartura, enquanto era verão, ele armazenava parte. Enquanto havia crescimento, ele construía uma estrutura à prova de crises. Enquanto havia abundância, ele separava parte para que a prosperidade e a abundância fossem sustentáveis. E isso me faz lembrar de muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que vivem um período de abundância, pessoas que foram promovidas em seus trabalhos, que receberam uma herança, que estão bem de vida. Muitas dessas pessoas, assim que passam a receber mais, elas passam a gastar mais. Se antes elas recebiam 5 mil e agora recebem 8 mil, esse acréscimo de renda logo será ocupado por novas dívidas, por novos compromissos financeiros, uma nova academia, um novo bem, um novo parcelamento, enfim, as pessoas costumam a elevar o padrão de vida à medida que a renda aumenta. José não fez isso, e esta foi a virada de chave na vida dele e de toda a nação. A virada de chave. Preste atenção. José ainda não era governador do Egito quando apresentou esse plano de poupar 20% da produção no tempo de abundância. Ele também não era rico, e mais, José ainda não tinha nenhuma autoridade política. Pelo contrário, quando foi chamado à presença de Faraó, ele estava preso, ele era um presidiário, preso de forma injusta, no entanto, ainda assim preso. Resumindo,
antes de ter riqueza, José já tinha uma mentalidade rica. Ele já tinha aprendido como administrar a riqueza sem ser consumido por ela. Isso me lembra muito o que o Senhor da parábola dos talentos, contada por Jesus, falou ao servo que administrou bem os recursos que recebeu. Ele disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito." Isso está em Mateus 25, 23. Sim, nessa parábola, Jesus estava apresentando uma verdade do reino. Ele estava dizendo que se nós somos fiéis com as coisas que Ele nos dá neste mundo, com os talentos, com os bens, com os recursos materiais e imateriais, nós seremos colocados no muito, ou seja, no céu, na glória com Ele. Mas é óbvio que o exemplo espiritual aqui serve muito bem também para a vida material. Ele serve muito bem para a sua área financeira. Afinal, o dinheiro que passa por suas mãos também é um talento que Deus colocou em suas mãos e que você deve administrá-lo com sabedoria. Ei, não adianta ficar apenas pedindo mais dinheiro a Deus. Não adianta ficar somente orando por promoções no trabalho. Eu e você precisamos nos capacitarmos para sermos capazes de criar e manter uma vida mais próspera. Sim, precisamos nos capacitar mentalmente, espiritualmente e tecnicamente, assim como José fez. Aplicação prática. A sábia decisão de José ensina 3 coisas poderosas. Primeiro, antecipação. Ele se preparou antes da crise acontecer. Tem gente que vive como se tudo fosse correr bem o tempo todo, mas a vida não é assim. Na vida existem imprevistos, existe o momento do acaso, assim como a própria Bíblia diz que o acaso e o tempo imprevisto sobrevêm a todos. Segundo ponto, a disciplina. José teve disciplina, ele soube separar parte da produção de forma consistente ao longo dos 7 anos de abundância. E terceiro ponto, visão de longo prazo. José viu além do momento presente. É aí onde muitos erram. Muitos vivem gastando toda a renda que recebem, acreditando que sempre estarão aptos a trabalhar como trabalham hoje, acreditando que as empresas onde eles são funcionários sempre serão prósperas, acreditando que ele sempre terá a renda que hoje ele tem. Mas será que isso será verdade para sempre? Será que, quando você chegar na terceira idade, os seus custos não vão aumentar? Os seus custos de saúde, seus custos médicos, seus custos de uma forma geral? Não podemos olhar apenas para o presente e consumir tudo o que recebemos hoje, apenas hoje. Precisamos separar parte também para o futuro, assim como fazem as formigas. Sendo o mais direto possível, eu te digo, você precisa poupar parte da sua renda. É importante que essa renda poupada seja utilizada para construir uma reserva de segurança. E para isso, é necessário que você não eleve seu padrão de vida sempre que sua renda aumentar. Sim, eu sei que é difícil, muito difícil, praticamente impossível poupar parte do salário, principalmente quando se ganha pouco. Porém, como eu disse, muita gente vive elevando seus gastos constantemente. Sempre que recebem uma promoção, uma bonificação ou sempre que entra algum dinheiro a mais, a pessoa gasta mais. Sempre eleva seu padrão de consumo. Você não pode ou não deveria fazer isso. Você deveria seguir o exemplo de José, sabendo que o resultado é certo. O resultado da decisão de José. Quando a fome chegou, o Egito não entrou em desespero. Outras nações quebraram. O Egito prosperou. Por quê? Porque havia estrutura, havia reserva, havia mantimento e, falando numa linguagem atual, havia reserva financeira, reserva de segurança, reserva de emergência. O acerto financeiro de José fez do Egito o centro econômico do mundo. É isso que a reserva pode fazer por você.
Se você tem reserva e uma grande oportunidade surge, você pode agarrar essa oportunidade. Se você tem reserva e surge a chance de fazer um intercâmbio no exterior, algo que vai aumentar a sua renda, você pode fazer. Se surge a oportunidade de comprar um imóvel de boa qualidade, num bom preço, você pode comprá-lo. Uma reserva faz você prosperar e prosperar muito. Vale lembrar aqui, você precisa, independente daquilo que você tem, se é muito ou pouco, aprender a administrar. Sabendo administrar, você vai lidar melhor com a escassez e também com a abundância. Vale lembrar que quem administra bem a abundância não é dominado pela escassez. E aqui você pode estar pensando que essa mensagem não é para você, que não é rico, mas a abundância aqui é em todos os níveis. Se hoje você tem um emprego, um salário ou uma renda, você tem que saber administrar essa abundância, pois se um dia houver falta de um emprego, ou uma doença surgir, ou mesmo um imprevisto médico, você não será dominado pela escassez. José não apenas guardou recursos, ele entendeu que ciclos fazem parte da vida e da economia. Prosperidade e escassez não são permanentes, a vida é cíclica, mas a sabedoria, sim, esta permanece. Olha, talvez você esteja vivendo um tempo de estabilidade. Quem sabe esteja crescendo profissionalmente e financeiramente. Se este é o seu caso, a pergunta é: você está apenas vivendo a boa fase? Você está consumindo tudo que está chegando em suas mãos? Ou você está construindo uma base para uma prosperidade duradoura? E o contrário também é válido. Se você está numa fase ruim, talvez você esteja preso financeiramente, tal como José estava, saiba que você precisa se capacitar mentalmente, espiritualmente e tecnicamente para sair da pobreza e caminhar para uma vida muito mais próspera. Se torne um profissional melhor. Se capacite, aprenda algo que seja relevante na sua profissão. Procure também aprender a administrar o dinheiro. Aprenda a poupar e a investir. A prosperidade inicia antes mesmo do dinheiro começar a chegar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa aprender a administrar antes de crescer financeiramente. Forte abraço, fique na paz de Cristo e vamos prosperar!